Sejam muito bem-vindos ao Carreira Talk Show, o primeiro talk show de carreira do Brasil. Eu sou Giovana Cajueiro Toffolo, consultora de negócios e carreira, coach e parceira de negócios da Growth Strategy, junto com o Paul, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Paul? Tudo bem, telespectadores. Eu sou Paul Barramondes, estrategista de carreira e negócios e fundador da Growth Strategy. E hoje, no Carreira Talk Show, nós vamos entrevistar Lucas Nóbrega Augusto. É um jovem prodígio que vai compartilhar sua trajetória profissional e, obviamente, gerar muitos insights para você, telespectador, que está nos assistindo. Vai ser um programa incrível, né, Gi? É isso mesmo, o Lucas, ele é jovem, é até um pouco assustador, que ele tem a minha idade, e ele é um cara muito acima da média, então eu tenho certeza que ele vai trazer muitas dicas e muitos insights através da jornada dele para vocês, então fiquem de olho. Lucas, seja muito bem-vindo ao Carreira Talk Show, obrigada, em primeiro lugar, para estar aqui com a gente, novamente, o Lucas está sempre presente aqui para trazer novos insights, e para o pessoal que ainda não te conhece, conta um pouquinho da tua carreira, como foi essa sua trajetória para você chegar aí onde você chegou hoje. Giovana, pô, antes de mais nada, boa noite a todo mundo que está assistindo. Para mim é uma honra ser convidado para estar conversando com você novamente, né? Eu já falei da primeira vez que estivemos juntos, que para mim foi uma surpresa, e eu penso assim, pô, eu sou um exemplo de carreira, e quando você volta atrás e começa a olhar tudo que já foi construído, apesar de ter convicção que ainda é um começo de uma história, tem coisas bacanas a serem contadas, né? Então, meu nome é Lucas Nóbrega Augusto, sou economista, tenho aí 27 anos, estou no começo da minha carreira, então com certeza essa primeira parte ela é mais curta do que de outras pessoas mais renomadas, mas acho que tem bastante coisa interessante a ser compartilhada. Primeiro que assim, na minha vida as coisas foram meio que acontecendo, né? Eu sempre fui um aluno dedicado, sempre gostei de estudar, acho que como economista a parte acadêmica tem um peso relevante, mas as coisas foram acontecendo meio de supetão. Então, eu entrei na faculdade muito cedo, entrei na USP com 17 anos apenas, apareceu uma oportunidade de intercâmbio, eu acabei fazendo intercâmbio, depois já fui engatando no emprego e as coisas foram muito rápidas e muito dinâmicas, mas tem alguns detalhes que eu acho que são bem importantes que tornam essa trajetória da forma que foi. Então, vou contar com base nisso, como que foi esse construir da carreira. Em todos esses momentos da minha vida, eu fazia a coisa que eu estava destinado a fazer, o que eu me envolvia, eu acabava dedicando muito do meu tempo, muito esforço, para viver intensamente aquela experiência. E aí eu vou tentar explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso, né? Então, coloquei na minha cabeça que queria entrar numa faculdade pública na época do colegial. Estudei pra caramba, me dediquei e acabei concluindo essa primeira etapa. Logo que eu entrei na faculdade, eu não sabia muito bem o que era economia, né? Eu entrei ali meio que no susto, com a referência do meu pai, que também é economista, acabei altamente influenciado por ele. E logo que eu entrei na faculdade, acabei me envolvendo com a Atlética, uma entidade, acho que é bem comum no Brasil, várias faculdades têm essa mesma entidade. Então, dediquei boa parte do meu tempo, dessa minha vida acadêmica, à entidade, consegui ali o cargo de gestão, fui presidente da entidade em 2012, e acabei ganhando várias habilidades que, na minha opinião, são fundamentais para um bom profissional. Porque nessas entidades estudantis, acho que esse é um primeiro contato com a vida profissional, e aí acho que é muito bacana que cada vez surgem novas entidades, você pode achar aquela que tem mais o seu perfil, mas você aprende, a lidar com pessoas, que pode parecer algo extremamente simples, mas é muito difícil. As pessoas são muito diferentes, elas têm origens diferentes, gostos diferentes, vontades diferentes, pensamentos diferentes, e você conseguir liderar uma equipe é algo muito complicado. E você ter essa primeira oportunidade já na faculdade é bem bacana, porque você tem algo que você e toda a sua equipe está motivado e que vocês acabam abraçando aquela ideia. Então, acho que você ganha um desenvolvimento de jogo de cintura, da malícia que o brasileiro já tem por si só, mas num bom sentido, foi uma habilidade que eu acabei desenvolvendo com certa facilidade. Isso também me proporcionou outras coisas, como intercâmbio. Então, no meu terceiro, quarto ano de faculdade, eu fui fazer um intercâmbio na Suécia. Aí, acho que outro exemplo de uma coisa que é extremamente importante nas carreiras hoje em dia, que é a proficiência em uma outra língua.
Isso aí está cada vez mais batido, as pessoas já sabem muito isso, já chegam muito preparadas no mercado de trabalho, mas assim, ter um conhecimento profundo de inglês é fundamental para os grandes cargos. A gente vive num ambiente extremamente globalizado e ter esse domínio é algo importante. Então, essa experiência que eu tive acabou me ajudando bastante. Hoje em dia, programas de bolsa são muito comuns, então acho que não é algo mais tão restritivo quanto já foi no passado, de você conseguir atingir esse objetivo. E aquela experiência de jogo de cintura que eu adquiri nos tempos de atlética foram muito positivos também durante esse período do intercâmbio, porque, na verdade, você sai completamente da sua zona de conforto, né? Eu, por acaso, a USP em Ribeirão Preto, na cidade que eu nasci, então estive na casa dos meus pais, as coisas foram muito mais fáceis do que normalmente as pessoas encontram, mas naquele ambiente, de repente, eu tive que me virar. E aí foi uma terceira habilidade que eu desenvolvi. Então, primeiro ali um jogo de cintura, segunda a proficiência na língua, que apesar de ter estudado a vida inteira, você vivenciar de fato uma nova cultura, um novo país, ter que utilizar dessa língua para conversar com outras pessoas é muito diferente. E a gente começa a ver que o rigor gramatical é o menos importante, você conseguir se comunicar é o que de fato importa. Então, não ter vergonha, falar mesmo, conversar, puxar assunto, conhecer outras culturas. E ali o terceiro elemento que eu fui desenvolvendo na minha vida foi de independência, né? Eu fui para o interior da Suécia, era um país que praticamente não tinha brasileiro, no país não, né? Na cidade que eu estava praticamente não tinha brasileiro, que é algo muito comum dos intercambistas. Até sugiro para o público mais jovem se afaste de brasileiros no intercâmbio, não porque brasileiros não são legais, são muito, mas assim, a parte mais importante dessa vivência é conhecer outras culturas, forçar o inglês, e eu acabei tendo que me virar em todos os aspectos, né? Então, desde cozinhar, limpar a casa, como faz uma coisa, como faz outra, que é algo que todo mundo acaba tendo essa vivência, mas foi algo que eu também desenvolvi naquele momento. E logo quando eu voltei, aí sim, fiquei mais maduro. Para mim, até uma crítica, no geral, para o formato que as coisas são no Brasil. A gente entra na faculdade, a grande maioria muito jovem, não faz ideia do que quer. E aí que eu voltei com a cabeça de que, de fato, a coisa mais importante para eu conseguir trilhar um caminho é saber o que eu quero. E aqui a gente entra nos clichês de sugestões, mas, assim, essa é a grande pergunta. Ela é muito difícil de responder. Muito difícil mesmo. A gente vai se deparar em vários momentos da nossa vida. Pô, será que é isso que eu quero? Acho que nossa geração, minha geração e, enfim, a de muitos de vocês que podem estar nos assistindo, as coisas são muito mais fáceis no sentido de acesso à informação. Então, a gente tem ali a exposição das redes sociais, das mídias, a gente vê várias pessoas bem-sucedidas que deram muito certo e que mostram uma vida fantástica e maravilhosa, de uma carreira que, de repente, foi brilhante, né? A gente fala, pô, eles fizeram tudo isso e eu ainda estou aqui. Mas, na verdade, a gente não vê todo o resto desse iceberg, que são as pessoas que também estão batalhando e buscando o seu caminho, né? Então, esse foi um ponto muito importante. Primeiro, tentar descobrir, beleza, eu escolhi economia, dei sorte, na minha opinião foi sorte, que é um curso que eu gosto, porque poderia ter escolhido um curso que não tem nada a ver comigo, por essa imaturidade na época que eu entrei, mas agora eu tenho que entender, como economista, o que eu quero. Porque a partir do momento que eu defini o que eu quero, eu posso começar a trilhar aí sim um caminho mais correto, enfim, que eu aumente as chances de atingir meu objetivo. E então eu comecei a olhar para o mercado financeiro, né? Acho que também boa parte dos economistas acabam migrando para esse caminho, só que eu não queria puramente o mercado financeiro, eu queria essa parte ainda voltada para a pesquisa, voltada para os estudos, que é o que eu gosto, né? Então sempre tive essa parte do estudo muito forte comigo, então sempre dediquei durante o ensino médio, durante a faculdade, a mesma coisa, intercâmbio também desenvolveu esse tipo de coisa, e acabei tentando voltar para esse caminho. E aí eu esbarrei numa primeira grande dificuldade, que na verdade acabou sendo algo extremamente positivo para mim, mas que por estudar numa cidade do interior, esse mundo de economista, ele fica muito concentrado em São Paulo, né? Rio de Janeiro ainda tem um pouco, mas a gente tem algo muito concentrado ainda nas grandes cidades. A questão de bancária fica muito mais por parte de agências, a parte comercial, que também é extremamente bacana, mas é diferente daquilo que eu buscava. E eu acabei entrando no estágio no Banco Ribeirão Preto, um banco bem pequeno, regional,
e que foi muito bacana, muito produtivo, porque por ser pequena instituição, eu tinha a liberdade de poder verificar todo o processo de um banco. Então, apesar de ser um banco pequeno, ele tem todos os procedimentos que todos os bancos grandes também têm que ter. E aí acho que entra outro ponto muito bacana, que eu acho que é bem desejável nesse ponto de carreira, que é a proatividade. Mais uma palavrinha que é um clichê, eu odeio os clichês, mas enfim, eles são verdade, que você tem que ser interessado, você tem que mostrar disposição, você tem que ir atrás, você tem que conhecer. Nenhum conhecimento é inútil, né? Você entender como funciona o sistema de liquidação do banco, você acaba entendendo como funciona toda aquela máquina. Então, ali naquela instituição pequena, eu acabei, crescendo muito rápido, foi muito bacana, assim, dedicando bastante, eu de fato amava o que eu estava fazendo, entrei na parte de tesouraria do banco, e me metendo nas demais áreas, e a empresa supervalorizou isso, que é ótimo, porque tem também o caso que a empresa não deseja esse tipo de postura, mas acabei ali criando um lugar, criando um espaço, até que atingiu um momento que eu falei, bom, eu quero mais. E aí nesse quero mais, eu falei, putz, o que eu preciso fazer para chegar no mais, né? Até pela questão regional, estando no Banco Ribeirão Preto, e morando em Ribeirão, não tinha muito como subir de carreira, vamos dizer assim, claro que tinha dentro da instituição, mas naquela carreira de economista mesmo. Eu falei, bom, agora está na hora de ir para o mestrado. Sempre pensei em fazer mestrado, logo que eu me formei, como eu estava muito bem nessa parte da empresa, na questão profissional, eu abdiquei de prestar o mestrado naquele momento, para mim foi ótimo. Eu acho que quando eu fui prestar, eu fui de fato bem mais maduro, sabendo dos meus objetivos, dedicando para estudar de fato, né, e aprender aquilo. E dentro do mestrado, aí sim, eu consegui, comecei a voltar a estudar, fazendo home office, já naquela época, no Banco Ribeirão Preto. O banco foi muito legal comigo, de me permitir eu ter essa oportunidade. E com uma colega que trabalhava no Santander, acabou me indicando, e eu entrei na vaga aí de economista no Santander, um banco, dos maiores bancos do Brasil, um dos maiores bancos privados do Brasil, o que foi aí uma experiência bastante interessante. E o mais legal dessa história, que aí entra outro ponto que eu acho que é muito válido, que você se dedicar a ensinar e ajudar o outro também é uma virtude muito grande e, na minha opinião, uma característica muito importante de um bom profissional e de um bom líder. E essa história, para mim, é muito bacana porque, assim, essa colega que acabou me indicando, ela me pediu ajuda numa matéria que eu tinha ido bem na primeira prova, e eu parei ali meu tempo e mandei um áudio para ela explicando. Quando eu fui ver, esse áudio tinha 20 e tantos minutos explicando a matéria, né? A pessoa ficou extremamente grata, é uma menina que eu mal conhecia, então não tinha nenhuma razão para ajudar, e eu parei ali meu tempo para, de fato, ajudar ela sem qualquer segunda intenção, nem sabia onde ela trabalhava. E o destino aí, o karma, acabou me ajudando de uma maneira bem rápida, né? Ela sugeriu meu currículo, é claro que depois das entrevistas, por méritos meus, eu consegui a vaga nessa grande instituição. E aí entra os novos momentos que se misturam com os antigos momentos, né? Porque você fala, pô, legal, cheguei onde eu queria. E o primeiro tempo os primeiros momentos são de uma grande felicidade, você se sente realizado, você se sente que conquistou ali o seu mundo, né, aquele seu grande objetivo, mas depois de um tempo você fala, bom, beleza, mas e agora, né? Esse é outro fator muito importante do ser humano, nós sempre queremos mais, é difícil a gente estar satisfeito, ou melhor, pelo menos acho que quando você ficar satisfeito, você tem que observar o que está faltando, né, porque aí significa que alguma coisa não está certa. E aí você vai começando a aprofundar mais os temas, se você quer produzir um relatório melhor, se quer se dedicar mais. E acho que todos esses conjuntos de qualidades que eu fui adquirindo, acho que ainda falta muita coisa para aperfeiçoar, mas foram moldando essa trajetória, né? Então, a primeira, que é sempre válida, e ela sempre é a primeira, é o que eu quero, e muda muito. Então, um ano atrás eu tinha, eu quero estar um ano não, né? Já faz mais tempo, mas enfim, algum tempo atrás eu quero ser economista de um grande banco. Aí, quando você atinge, você fala, ok, eu quero estar ali em contato direto com a tesouraria para ajudar na tomada de decisões. Aí depois fala assim, não, agora eu quero ter um relatório que acabe tendo uma repercussão bacana em tal ponto, quero fazer reuniões agora com grandes empresários, quero desenvolver em outro assunto, voltar a estudar. Então você vai sempre mudando de objetivos para tentar chegar mais longe. E essas mudanças de objetivos nem sempre são triviais, você tem que
sempre está se policiando para ver quando você chega ali quando você se acomoda, porque quando você se acomoda, normalmente é que você está chegando na hora de mudar, e mudar não significa necessariamente mudar de empresa, ou de emprego, ou de área, é mudar de postura, buscar um novo objetivo. Então, minha história ela é relativamente curta, acho que ainda tem muitas coisas a serem escritas, mas ela foi pautada em muito esforço e muita dedicação. E algumas verdades que eu tenho para mim é essa questão de tentar não se comparar. O que eu quero dizer com isso? As referências são importantes, mas cada um tem sua trajetória, cada um tem seu caminho, cada um tem de onde saiu, né? Então, assim, meu esporte sempre foi a natação, esse é outro exemplo que eu adoro, e muitas vezes o cara que ganha uma prova sai pé da vida porque não fez o seu melhor tempo, e a pessoa que chegou em último sai super feliz porque fez seu melhor tempo, né? Então, o que importa, na verdade, é fazer seu melhor tempo, é fazer seu melhor. Outra coisa é que as coisas não vêm fácil. A gente vê uma pessoa bem-sucedida, normalmente é quase inerente aí do ser humano falar, pô, teve sorte, é filho de não sei quem ajudou. As pessoas bem-sucedidas, de fato, elas acordam cedo, elas pegaram ônibus, elas estudaram pra caramba, elas trabalharam até tarde, elas engoliram vários sapos, tiveram que lidar com pessoas das mais diferentes tipos, assim. Então não é fácil, sabe? Acho que a realização profissional não é fácil. Eu não me sinto realizado profissionalmente, não no sentido de que estou infeliz, estou muito feliz, mas acho que tem muita coisa para conquistar ainda. Acho que essa insatisfação é algo positivo. E minhas principais mensagens são essas, assim: se avalie com você mesmo, dê o seu melhor. A maior dedicação, eu valorizo muito essa parte intelectual, então estude. Se você quiser fazer algo, o caminho de você chegar lá é estudando. Esse exemplo aqui é muito bom, né? Ouvindo o que as pessoas fizeram, sabe? Então, tipo, não adianta tentar furar o caminho, pular etapas, ser esperto, isso não costuma funcionar. E essas pessoas normalmente são desmascaradas, né? O famoso ali, o puxa-saco, o braço curto que tenta navegar no que outra pessoa está fazendo. Essas pessoas cedo ou tarde são desmascaradas. No meu pouco tempo de experiência profissional já revelou isso, né? Então, assim, dedique-se, busque informação, busque conhecimento, não há conhecimento inútil, não esteja satisfeito e não se compare. Acho que um grande mal aí da minha geração é tentar se comparar, porque a internet está cheia de exemplo positivo, poucos exemplos reais e sem nenhum exemplo negativo. Ninguém conta ali que deu tudo errado, que a vida tá horrível, e boa parte dos dias são assim, né? Tem vários dias que você sai frustrado, que você não atinge seu objetivo, que você não consegue, e aí você levanta, se dedica mais, estuda mais, se esforça mais para atingir seu objetivo. Então, esse é um pouco da minha curta ainda trajetória. Nos objetivos, quero ainda crescer nas instituições, ser um economista renomado, quem sabe aí algum cargo de expressão no governo, não sei. Então, acho que esse desejo de sempre estar querendo mais, contribuir mais, acho que é muito bacana. E esse é um pouco da minha história, uma história ainda sendo construída. Muito legal, Lucas. Você me assusta um pouco, né? Acho que até as pessoas estão assistindo, porque até eu tô vendo a carinha do Pô aqui, porque é um nível de maturidade que a gente tem conversado com muita gente, é um nível difícil de alcançar. E eu digo maturidade não só profissional, né? Por exemplo, um cara que nem você fala para mim que ainda tem muito para se sentir realizado profissionalmente, a gente fica até repensa várias coisas, né? Mas um nível de maturidade também humana e de maturidade enquanto pessoa. E aí a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho para a gente assimilar um pouquinho esse montante de informações e a gente já retorna para te bombardear de perguntas. Brincadeira, só algumas, que já tá fervilhando aqui. Então a gente já volta. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais
no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online. Bate-papo com executivos e especialistas, entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br. Voltamos. Precisamos de um tempinho para tomar uma água para assimilar essa história incrível aí do Lucas. E, obviamente, né, pela minha cara, você já deve ter percebido que eu estou cheio de perguntas para fazer para o Lucas a respeito dessa trajetória. Lucas, incrível, assim, você com uma pouca idade, né? Eu, por exemplo, tenho 36 anos, quase 10 anos mais velho que você, esse nível de maturidade que você tem. Mas você trouxe algumas nuances muito interessantes que eu queria explorar. Tudo que você falou, apesar de clichê, né? Ou seja, proatividade e tudo mais, é muito básico, é o simples, né? E eu tenho percebido, né, eu como estrategista de carreira e fazendo mentorias com diversos profissionais, eu tenho percebido que a maioria dos jovens, eles querem encurtar caminho, né? E não há nada de errado com isso. O problema é que eles querem encurtar caminho como uma pílula mágica, ou seja, eu tomo uma pílula, no dia seguinte eu acordo como um executivo de uma grande multinacional. E você, na sua história, você veio para provar que, assim, se você fizer o básico direitinho, né, você vai dar certo. O problema é que ninguém quer fazer o básico. E aí, a minha pergunta é, de onde veio essa sua essência de buscar as coisas simples? Né? Porque a gente tem uma tendência de querer sempre buscar, ou seja, o simples não serve. Né? Eu quero buscar o avançado. Só que você não chega no avançado se você passar pelo básico, que é acordar de manhã, trabalhar e fazer o que tem que ser feito. Da onde veio isso? Veio da sua educação, dos seus pais? Onde você percebeu que se você fizesse o básico, você daria certo? Ótima pergunta, acho que você resumiu muito bem o que eu penso. Eu acho que muito vem da criação, assim, meus pais sempre pregaram muito isso. E acho que um pouco é de mim, assim, que desde criança eu fui muito intenso no que eu queria fazer. O que eu quero dizer com intenso, assim, eu dedicava muito tempo e muita energia até eu ficar de fato satisfeito com alguma coisa. Então, assim, quebra-cabeça, eu adorava quebra-cabeça. Eu ficava lá e dedicava horas fazendo aquilo até de fato terminar. Então, acho que é um pouco da resiliência, outra palavrinha da moda, que acabou gerando esse tipo de coisa. Então, conquistar alguma coisa envolve tempo, envolve dedicação. Acho que outra coisa que me ajudou muito foi a natação, no tempo que eu nadava de verdade, né? Agora é só por hobby, que é essa questão do treino, né? Você não consegue, você não ganha uma prova se você não treinar, você não faz seu melhor tempo se você não treinar. A parte mais importante não é a competição, é o treino, né? E acho que essas coisas foram moldando esse tipo de questão de procurar o simples. E aí depois vem também o estudo, aí a gente pode entrar nas tecnicidades, mas tem, sei lá, as navalhas filosóficas, se eu não me engano, é a navalha de Ockham, que fala que sempre a solução mais simples é a melhor solução. Depois tem que verificar se eu não falei a errada, mas enfim. E é mais ou menos isso, né? Às vezes as pessoas procuram caminhos super complexos, estratégias mirabolantes, e simplesmente fazer o arroz com feijão, tocar de lado ali no jargão do futebol, saber ter calma, dominar a bola, acaba levando para caminhos interessantes. Então, da minha parte, foi isso. Acho que tem muito da criação. Acho que o esporte me ajudou bastante com isso. E essa parte de resiliência, de persistência, de ficar naquele tema até você, de fato, estar satisfeito com ele, né? E isso, às vezes, pode ser confuso, porque às vezes você fica tanto tempo que já está bom e você passa do ponto de que você está dedicando tempo àquilo. Então tem que ter um pouco de sabedoria de saber quando é o suficiente, né? Que é bom, mas não é o que você gostaria, mas é o suficiente. Isso que você está falando é incrível, porque me vem aquela frase do Bruce Lee, né? Eu não tenho medo do cara que treina 1000 tipos de socos.
Eu tenho medo do cara que treina 1000 vezes o mesmo soco. Ou seja, é uma linha tênue entre você simplesmente saber, olha, eu já atingi a excelência, eu masterizei isso, mas você precisa fazer o básico muito bem, né, para depois você ir para o avançado, né, isso é fantástico. Então, sua carreira me traz exatamente essa frase do Bruce Lee, que é você realmente fazer o básico bem feito, né, disciplina e fazer o básico bem feito, né, Gi? É isso mesmo. E até pensando aqui, vou puxar uma pergunta desse gancho. Você hoje, num banco grande, com cargo grande, você hoje está entre os grandes players do mercado. Então, você, através da feitura do simples e do óbvio, né, até citando aí o Adam Grant, do poder do óbvio, fazendo o óbvio de maneira bem feita e com dedicação, você chegou a um cargo alto para a tua idade, com grandes responsabilidades, com grandes players de mercado. Como que você lida com essa pressão? Porque eu já vi outras apresentações suas com teor técnico, tá? E você tem um domínio, assim, que é impressionante daquilo que você está falando e uma confiança que você demonstra na apresentação que é bem impressionante. Como que você lida com essa pressão por estar ali com pessoas que têm carreiras de anos para como você mesmo falou, iniciante? Como que é isso? Isso, na verdade, requer também muito treino, né? E, assim, o primeiro ponto é que, assim, o que você está expondo normalmente, você conhece mais do que todos que estão ali na plateia. Por quê? Porque seu dia é aquilo, você estuda profundamente aquilo, você fala daquilo o tempo todo, você já fez aquela apresentação centenas de vezes, dezenas de vezes, e a prática ela acaba te deixando mais confiante e com mais bagagem para conseguir responder cada pergunta, né? Então, é claro que as primeiras apresentações você fica muito mais nervoso, você tem um traquejo menor, você não sabe que tipo de pergunta vai vir. Depois de um tempo fazendo exposições, você sabe exatamente o que vão perguntar, porque essas perguntas são recorrentes. E acho que um ponto muito importante do que você tocou, de estar ali num grande player no meu setor, é que você tem ali todo um treinamento, um preparo, e você começa a entender também que quando você está falando na posição de profissional daquele setor, você representa tudo aquilo, né? Então, você acaba gerando um senso de responsabilidade, e isso nas empresas que eu passei sempre foi muito forte, de que você não está falando simplesmente por você, né? Você está representando toda aquela instituição. E isso, para mim, isso é sempre muito válido, eu sempre internalizo muito a figura de quem eu estou representando, para você não fazer qualquer coisa que, de alguma forma, mesmo que não intencional, você acabe prejudicando quem você de fato está representando. Então, esse cuidado com as palavras, esse traquejo, acaba sendo muito importante, porque o que a gente escreve, ele é muito lido pelo todo o mercado e acaba influenciando nas decisões de investimento, de alocação de recursos, de preços, eventualmente, né? Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado adicional de saber que a gente fala com o público geral. Então, acho que isso foi algo que meu trabalho atual me trouxe, que foi de sempre ter um cuidado e uma responsabilidade muito grande ao lidar com esses assuntos, né, com esse tipo de situação. E quanto à facilidade de tentar lidar com o seu tema, eu sempre trago essa verdade para mim, que foi algo que um colega me ensinou nas minhas primeiras apresentações, que você sabe mais do que com quem você está falando. Se não sabe, você deveria saber mais. Então, quando você vai para uma reunião, você tem que saber muito daquilo que você vai apresentar. Você tem que ter se cercado de todas as hipóteses, de tudo que pode ser perguntado, para estar muito preparado para aquilo. Mas isso não significa que você tem que ter todas as respostas. Eu acho que é muito bacana quando vem uma pergunta inédita que você fala assim, não sei, preciso pesquisar, preciso aprender, te mando a resposta por e-mail, te ligo para te trazer a solução. Eu acho que essa humildade de reconhecer que não sabe tudo e ninguém sabe tudo também é bastante importante nesses momentos. Fantástico, fantástico. Lucas, você falou muito da natação, né? E eu acho que as pessoas negligenciam muitas vezes o poder do esporte de transformar a gente num profissional melhor, né? Então, você pega, por exemplo, a natação, onde você comentou, e eu já nadei, não em alta performance, nunca tive essa habilidade, mas a natação, por exemplo, você não compete com o outro, você compete com você mesmo, porque dentro da água fica difícil você saber se você está em primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Você simplesmente está nadando e você tem que buscar a excelência do movimento para conseguir bater o seu tempo, né?
como a natação te ajudou, né, a chegar onde você chegou? Porque eu, por exemplo, o esporte me ajuda a aliviar o estresse do dia a dia, né? E o engraçado é que muitas vezes fazendo um esporte é que me vem as boas ideias, é onde eu consigo, né, desligar de tudo e focar nisso. Como é que a natação te ajudou e te ajuda no dia a dia? Acho que você tocou em 2 pontos muito importantes. O primeiro é que, assim, acho que o esporte ele exige uma disciplina e um senso de equipe muito grande, que acaba desenvolvendo essas habilidades. Então, como eu contei, né, você não ganha prova se você não treinar. Então, você acaba dando toda a importância para a parte preparatória, né? Isso no caso da natação específico. E nos esportes coletivos, e natação, por mais que não pareça, é coletivo, porque você sempre treina com um grupo de pessoas que te ensinam uma melhor técnica, que te motivam, que te incentivam. Tem até, enfim, os revezamentos, que aí é, de fato, em equipe. Você aprende também essa parte de jogo de equipe, de saber as virtudes de cada um, as fraquezas, e você tem que trabalhar junto com essas virtudes e fraquezas para atingir o melhor resultado. E aí a segunda parte que você tocou, para mim, é vital, que é, assim, o esporte, o momento de descontração, é onde você consegue aliviar toda a carga de trabalho, né? Porque a vida também não é só trabalho. Acho que as pessoas têm que, naquela busca constante de saber o que você quer, tem essa parte que é muito importante, né? Se você dedicar 20 horas do seu dia ao trabalho e as outras 4 dormindo, sua vida vai ser miserável, porque você só trabalha e dorme. Não importa quanto de dinheiro você ganha ou que cargo você esteja, né? Você tem que saber usar o seu tempo livre para fazer aquelas coisas que você gosta. E o esporte sempre foi, para mim, o meu momento de espairecer, de relaxar, de pensar em outras coisas. E o que você contou, assim, é muito recorrente. Você está nadando, você fica assim dias pensando em algum problema, aí você está lá nadando pensando em outra coisa, e aí aquela solução aparece na sua cabeça enquanto você está fazendo esporte, aí você volta para o escritório, você vai ver se acaba tendo um bom resultado. Então mudar a chave é muito importante, né? A gente faz muito isso no nosso time atual, que é quando você para ali em um problema, passa para outra pessoa, ela vai ter uma diferente abordagem, ela vai ver de outra forma. Nem fala o que você está pensando para você não viesar ela com um problema que você ficou parado, né? Então, esvaziar a cabeça, deixar a situação assentar é muito importante e deixar essa carga de estresse do dia a dia de trabalho também. Então, para mim, o esporte é fundamental, assim, o esporte ou a arte, quem gosta de música, enfim, aí vai de cada um, mas você tem que ter um momento para você que seja seu, sabe? Seu mesmo, conseguir fazer uma coisa que para você faz bem. No meu caso, sempre foi esporte. É bacana. E a natação, ela tem uma nuance muito interessante, porque ela ensina o valor do milissegundo, né? E na sua atividade, onde você emite um relatório, onde o executivo vai pegar aquele relatório e vai decidir aonde ele vai alocar o recurso dele, poxa, é como a natação, né? Se você errar em milissegundos ou em né, alguma coisa no relatório, faz o cara tomar uma decisão errada e isso impacta o mercado como um todo, né, dependendo da empresa. Então, eu acho fundamental, eu acho que as pessoas negligenciam mesmo o poder do esporte no desenvolvimento das competências. Fantástico isso. Sem dúvida, estou 100% de acordo. E, Lucas, conta pra gente aqui um perrengue que você passou na tua carreira, aquele desafio que você parou e falou, putz, e agora o que eu vou fazer? Compartilha aqui com a gente. Bom, vou contar uma das minhas primeiras reuniões que eu fui fazer. E assim, eu tinha acabado de entrar no banco, eu estava pouquíssimo ainda preparado, não no sentido de saber o conhecimento, mas de ter a cancha de fazer as reuniões e me pediram para ir numa determinada reunião. Só tinha feito, acho que 2 ou 3 apresentações em português para um público bem mais simples. Aí no que eu entro na reunião tá um dos diretores do banco e todo um board de gringos assim, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Aí eu saí correndo, né, pedi licença, busquei uma apresentação em inglês de outro colega, a Giovana já viu minhas apresentações, cada um tem uma linha de raciocínio, então você usar a apresentação de outro é sempre terrível, e foi assim, desastroso, fiquei extremamente nervoso, saí de lá falando que tenho certeza absoluta que serei demitido amanhã. No final das contas, a avaliação dos outros não foi tão ruim quanto a minha, é claro que não foi positiva, porque também não tinha nem como ser, mas acho que isso mostra um pouco como às vezes a gente é mais exigente com nós mesmos do que os outros, né? Para mim tinha sido desastroso, foi normal, foi algo normal.
E também deu muito esse preparo de falar, eu tenho que estar preparado, não importa quem esteja do outro lado. Se eu sentar ali e quem for o ministro da Economia, eu tenho que falar com propriedade. Então foi bacana esse episódio ali, a queima-roupa de ter que lidar assim, com uma situação do nada, né? E acho que isso é uma virtude, viu, do meu trabalho atual, né? A gente lida com todo tipo de cliente, não tem segmentação. Eu acho que isso também que prepara o profissional. Então, falar com board multinacional é cotidiano. Então, você sabe que você está lidando ali com grandes empresários, com grandes pessoas, e você vai ganhando aquele senso de responsabilidade. Mas acho que o maior perrengue profissional foi esse, que eu fui pego totalmente no susto, achando que seria uma apresentação super light, e era algo super alto nível do hierárquico lá. O que traz. Eu falo muito essa frase, já falei em alguns programas, nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Né? Não tem como, você tem que estar pronto sempre. Você nunca sabe quando você vai ser pego de surpresa, você nunca sabe quando você vai estar à frente de uma gestão de crise, ou seja, você não tem margem para errar. E a preparação vem disso, né? Fantástico. Lucas, você tem uma outra estratégia que eu também achei fantástico, que é o que eu uso na minha vida. Né? A pessoa fala, eu não sou criativo. Na verdade, todos somos. O problema é a quantidade de repertório que você tem de vários assuntos que, combinados, dá uma solução inovadora. Né? Que é um conceito do Murilo Gun que eu acho fantástico, que é a combinatividade, né? É o que gera criatividade. E aí você falou de estudar de tudo, né? Estudar vários assuntos, né? Ter essa abordagem mais holística, e eu acredito nisso. Desde estudar filosofia até assuntos mais técnicos. E qual que é a sua linha para você abrir a sua cabeça para outros temas? O que você usa como estratégia para você trazer esse repertório e isso te ajudar no seu dia a dia? Na verdade, eu concordo muito com você, acho que as pessoas têm que seguir esse caminho. Para mim, é um pouco mais fácil, vou dizer assim, porque o tema de economia ele é muito amplo, né? E parte, job description tem que fazer é ler jornal, esse é o básico. E quando você fala em ler jornal, você lê de tudo, né? Você vai ler ali a parte econômica, claro que em maior dedicação, mas você acaba incorporando no seu dia a dia, no seu trabalho, esse tipo de leitura. E aí outra questão que acaba sendo muito, muito bacana para mim, pelo menos, é que a gente recebe muito material produzido no mundo todo sobre os mais diversos assuntos. E tem muita gente criativa no mercado, e eu vejo isso com bons olhos. Então, várias vezes você se depara com alguma citação, algum tema de alguma coisa bacana, às vezes até alguma frase de algum autor que você não conhece e que você vai buscar esse tipo de conhecimento. Então, por um lado, estar inteirado de tudo acaba sendo um pouco da minha obrigação. Então, essa parte de ler jornal, as pessoas é algo tão simples, mas que é fundamental, sabe? Porque você sabe o que está acontecendo, você tem ali toda uma massa de informações processadas ali para você ter o mínimo conhecimento. E aquilo que acaba gerando maior interesse, a gente acaba aprofundando. Eu gostaria até mais de estudar outros temas, né? Ainda fico muito restrito à economia, mas cada vez mais eu tento incorporar alguma novidade. Então, eu vejo dicas de amigos, de colegas, para, enfim, conseguir conversar dos mais diversos assuntos. E outro ponto que, ainda nesse sentido, é que, assim, toda a ciência, todo o conhecimento, toda a bagagem que você tem, ela faz com que você consiga contribuir em qualquer discussão. É só você saber como abordar aquilo, né? Então, você entende muito, sei lá, de engenharia, um tema que não é meu. Quando estiver discutindo sobre coronavírus, não tenho dúvida que algo ali na engenharia faz sentido para você trazer para aquela realidade. Então, buscar naquele nosso backlog de conhecimento, sempre vai ter alguma coisa útil para te ajudar naquela situação. Então, acho que é um pouco disso, nessa questão de... Como que é a palavra? Eu gostei da palavra. Atividade. Isso. Fantástico. Eu vou me dar mais uma pergunta, tá, Gia? Que você sabe que vai estar fervilha. Volume de informação absurda no mundo, né? A gente está lidando com isso. É muito difícil de você saber, de lidar com toda essa informação. E você lê jornal, né? É a sua atividade. Qual que é a sua estratégia para curar esse material? Porque tem muita fake news, tem muita reportagem que ela é enviesada, né? O que eu quero dizer é que ela já vem com um teor, né, para te induzir a uma linha de pensamento, e na sua atividade você precisa ser o mais neutro possível, né? Isso é engraçado, você tem que ler as notícias e ser o mais neutro possível para você dar um parecer. Como é que você faz essa curadoria de informação?
Esse é um ponto muito importante, né? Para mim, fake news é o grande mal aí do nosso século, talvez da nossa década, porque de fato guia massas, né? Faz pensamentos e muitas vezes com coisas completamente infundadas, assim. Então, a primeira questão é o cuidado com as fontes. Tipo, 95% das coisas que eu recebo em redes sociais, eu acredito zero. Se eu acho interessante, eu vejo qual é a fonte citada e vou direto no site da fonte. Porque, infelizmente, a gente está aí num meio de muita informação falsa, né? Você acaba confiando apenas ali das pessoas mais próximas que você sabe que está compartilhando um material de qualidade. E, por um lado, isso é muito ruim, por outro lado, acho que isso vai acabar reforçando o conteúdo de qualidade. Então, você acaba tendo ali marcas que, mesmo com viés, acho que o viés não é necessariamente negativo, né? Negativo quando é mentiroso, mas você sabe que tem um histórico de informação íntegra, né? Então, pô, você está lendo ali um jornal mais de direita ou mais de esquerda, para não colocar qualquer viés, você sabe que a opinião ali é da esquerda ou da direita, mas, enfim, pelo menos você sabe que a informação que está ali é uma informação verdadeira. E aí, misturando essas informações dos mais diferentes espectros, você consegue chegar ao meio do caminho, mas acho que esse é um desafio grande, assim, a gente tem muita informação falsa, que, por um lado, acaba sendo positivo, que valoriza quem produz informação, então, quem busca informação de verdade vai atrás de fonte, não importa a informação pela informação, mas, por outro lado, acho que é extremamente perigoso, né? Acho que é algo que pode ter caminhos desastrosos aí. De novo, de volta para o básico, né? Checar a fonte. Exatamente. Parece coisa de outro mundo, mas, assim, lê lá, quem escreveu? Ah, tá, esse cara, vamos ver, joga no site do cara. 90% das notícias estranhas não tem fonte, ou quando você olhar o site da fonte, você vai ver que a chance de ser falsa é gigantesca. Assim, não exige um trabalho científico grande para desmascarar uma fake news. É isso mesmo. E aí, pegando esse gancho da curadoria, fala pra gente uma indicação de algum livro que te impactou, um livro seu de cabeceira, um livro que você gostou. Bom, vou dar uma dica aí de um livro de economista, mas que eu acho que é legal. É o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Kahneman. Ele foi prêmio Nobel. Eu gosto desse livro porque, apesar de ser economia, ele é um livro leve. E acho que ele mostra um pouco essa forma que todo mundo tem as duas formas de pensar, né? Tanto a rápida, intuitiva, quanto a devagar, que você elabora mais. Mas você acaba você começa a entender da parte de economia comportamental, que até é algo que está super na moda hoje em dia, e que de fato é muito importante, né? Quando a gente vê questões de e-commerce ou das lojas que vendem experiência, não vendem mais o produto, nada mais é que eles estão estudando o comportamento humano, como é a forma do humano pensar, e eu acho muito bacana esse livro, acho que é muito bem escrito, fica a minha sugestão aí para quem não leu. Ele é de economia, mas ele é light, pessoal, vocês não vão ficar entediados com termos técnicos de economês. Fantástico, não é um livrinho não, tá, gente? É um baita de um livro. É um baita de um livro. Mas é interessante seu viés, que para mim, eu li ele já algumas vezes, é o meu livro de cabeceira, e é um livro, para mim, de comportamento humano, né? Exato, eu ia falar isso agora, para mim não é nada de economia. Pois é, e o comportamento humano é o que move a economia, né? No final das contas isso. E você, quando une os dois, mas é interessante esse viés de você trazer o livro de economia, pra gente é um livro completamente de comportamento humano. Cada um acaba imputando seus valores e sua maneira de pensar, né? Como é engraçado, até na forma como a gente encara uma leitura ou um conhecimento. Então é bem isso, porque eu também, para mim, era total de comportamento humano. E é um livro muito legal mesmo. Que, inclusive, se eu não me engano, o Kahneman ele ganhou o prêmio de Nobel de Economia, mas ele é psicólogo, se eu não me engano, né? Sim, ele não é economista. Ele gera uma inveja na economia. Pois é, o psicólogo que ganha o prêmio Nobel de Economia, né? Um negócio meio louco, mas para você ver como ele traz esses dois mundos. E tem que ser um livro de cabeceira para todas as pessoas. É um livro grande, mas é um livro muito leve de ler, então é um livro fantástico. E ele é dividido em etapas, se não me engano são 5 ali, e é gostoso de ler, vale a pena, recomendo mesmo. Não é um livro pesado não, é interessante. E aí, pra gente encerrar, infelizmente, tudo que é bom, uma hora a gente chega no fim. Você já deu várias dicas e vários insights, mas a gente vai abusar e vai pedir mais uma pro pessoal que está assistindo, quem está começando agora uma carreira ou quem está em busca de galgar novos cargos, novas experiências e crescer e alavancar a carreira. Qual que é a dica que você daria para essa pessoa? Bom, vou dar 3 dicas que eu já falei ao longo da apresentação e para mim sempre são várias em qualquer etapa, né? Primeiro,
tenha o seu objetivo e gaste tempo para decidir seu objetivo. Não é fácil, não é trivial, acho que a tarefa é mais difícil. A segunda é busque o conhecimento do que você está fazendo, sabe? Tipo, dedique-se, saiba que você está fazendo o seu melhor. Talvez não seja o melhor do mundo, provavelmente não será, mas enfim, o seu melhor vai ser o bastante, sabe? Vai fazer você chegar lá. E o último e mais importante para a galera mais nova é não se comparar, assim, né? Os exemplos na internet são bacanas, são legais, veja, siga, etc. Mas, assim, a massa ali do meio que está batalhando é muito maior e das pessoas que estão muito atrás de você é ainda maior, assim. Não tenho dúvida que só de você estar podendo assistir aqui essa live, ter essa oportunidade, você está na frente de muita gente. Então, assim, não tenta nos comparar, você tem a sua corrida, você tem que chegar no seu tempo. Se seu amiguinho está no emprego melhor, é sorte dele, que ele seja feliz nisso. Talvez ele vai parar naquele cargo e você vai chegar muito mais longe, só que depois. Ou talvez ele vai chegar muito longe, e para você não muda nada isso, assim, na sua vida. Então, não se compare, acho que esse é um ponto importante para o pessoal mais novo. E mais novo eu me incluo, assim, não vou jogar no time dos novinhos aí. E fantástico. Eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas aí a gente vai ter que deixar para um próximo programa. Um próximo programa, porque realmente, assim, 27 anos, uma carreira incrível e, honestamente, Lucas, você deu muitos insights, né, que muitos profissionais executivos que têm uma idade, o dobro da idade da sua, às vezes não deram, justamente pelo nível de maturidade que você tem, é realmente incrível, e parabéns pela sua trajetória, por toda essa sua maturidade, pela sua história, realmente impressionante. Muito bom te ouvir, eu anotei vários insights aqui para poder compartilhar com a minha rede. Eu que agradeço o convite, enfim, espero participar de um próximo aí. Com certeza, a gente vai incluir você, inclusive, no nosso clube, né, de profissionais de alta performance. Eu e o Paul já estamos matutando aqui, mas sem spoilers. E muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a você que nos assistiu e a gente se vê no próximo Carreira Talk Show.